May abriu os olhos com dificuldade. O primeiro impacto não foi a visão, foi o som. Muitas vozes ao mesmo tempo. Passos apressados. Risos perto demais. O mundo estava barulhento, comum, vivo. Vivo demais para alguém que tinha acabado de morrer. Ela se mexeu. E conseguiu. O corpo respondeu rápido. Jovem. Inteiro. May se sentou de uma vez, ofegante, e levou a mão ao peito. O coração batia forte, regular, presente. Não havia dor. Não havia fraqueza. Não havia marcas. O ar tinha cheiro de rua. Poeira misturada com algo quente, talvez pão recém-assado. Nada de hospital. Nada de luz branca. Nada de silêncio final. A lembrança veio inteira, cruel e clara. A sala de cirurgia. As vozes. O nome da irmã. A frase de Vei. A palavra compensar. Ela tinha morrido. A certeza não trouxe pânico. Trouxe estranhamento. Um fato impossível que, ainda assim, estava acontecendo. May se levantou com cuidado. As pessoas passavam ao redor sem notar. Ninguém olhava duas vezes. O mundo seguia normal demais, como se nada tivesse sido quebrado. Ela começou a andar sem direção. As fachadas eram familiares. Jovens demais. A cidade parecia a mesma, só que anterior. Como um retrato antigo que tivesse ganhado movimento. Uma vitrine refletiu seu rosto. May parou. Era ela. Mas não a mulher cansada, marcada por anos de obediência e cansaço. Era o rosto jovem, os olhos atentos, o corpo que ainda não tinha sido consumido. Algo ali não era só retorno. Era possibilidade. Ela respirou fundo, tentando organizar o que lembrava e o que via. A vida inteira estava dentro dela. Mas o tempo ao redor dizia outra coisa. Foi então que ouviu as pessoas comentando. Hoje sai o resultado. Finalmente. A carta deve chegar cedo. O corpo de May reagiu antes da mente. Carta. A palavra atravessou tudo como um aviso. Um ponto fixo em meio ao impossível. Sem pensar, ela começou a andar mais rápido, guiada por uma intuição antiga, quase esquecida. Virou uma esquina. E viu o prédio. O correio. May parou abruptamente. O coração bateu forte. A porta aberta. Pessoas entrando e saindo. Funcionários organizando envelopes atrás do balcão. Tudo normal. Tudo exato demais. Ela atravessou a rua. O cheiro de papel, tinta e poeira antiga a envolveu. O balcão estava cheio de pilhas organizadas. Envelopes quase iguais, alinhados como pequenas sentenças prontas para serem entregues. May deu alguns passos quando ouviu uma voz baixa, urgente. Precisa ser agora. Antes que ela chegue. O corpo dela congelou. Rou. May encostou na parede, fora do campo de visão. O coração disparou. O ar pareceu mais frio. Ela reconhecia aquele tom. Aquela pressa controlada. Rou falava com outra jovem, alguém próxima demais para questionar. Se ela pegar primeiro, acabou. Eu não posso deixar isso acontecer. Houve uma risada nervosa, quase debochada. Você acha mesmo que ela passou? Ela sempre vai bem em prova. A resposta veio rápida. Mas isso não significa que a vaga tenha que ser dela. May sentiu algo se encaixar dentro de si. Não como surpresa. Como confirmação. E se alguém descobrir? Ninguém vai descobrir. Rou respondeu sem hesitar. O envelope certo. O nome certo. É simples. May avançou apenas o suficiente para enxergar. Rou segurava dois envelopes quase idênticos. Abriu um deles rapidamente, conferiu o conteúdo, e o rosto se fechou por um instante. Reprovada. Sem emoção. Sem choque. Apenas decisão. Com movimentos rápidos, Rou trocou os papéis. Alisou a dobra. Ajustou o selo. O gesto era preciso demais para ser improviso. May sentiu o peso da verdade se assentar. Não era suspeita. Não era acaso. Era método. Foi então que ela percebeu outra presença. Vei. Ele estava ali. Perto demais para não ter ouvido. Observou a cena por um segundo e desviou o olhar. Não falou. Não interveio. O silêncio dele não era surpresa. Era escolha. Rou guardou os envelopes e se virou para sair, confiante. A outra jovem a acompanhou, rindo, como se nada de importante tivesse acabado de acontecer. O espaço ficou silencioso. May caminhou até a mesa com passos firmes. Suas mãos não tremiam. Ela abriu os dois envelopes com calma. Leu. Aprovada. O coração bateu forte, mas não houve euforia. Não era vitória. Era devolução. May trocou as cartas. Colocou a aprovação no envelope com seu nome. A reprovação, no de Rou. Dobrou com cuidado.
Alisou o papel com os dedos, como quem organiza algo que sempre esteve fora do lugar. Levou os envelopes até o balcão. Obrigada. Saiu do correio sem olhar para trás. Do lado de fora, a cidade seguia igual. Pessoas andando. Vida acontecendo. Mas algo tinha mudado de forma irreversível. Em casa, o impacto veio rápido. Ro chegou agitada. Rasgou o envelope na frente de todos. A voz saiu alta demais, quebrada demais. Isso está errado. Silêncio. Eu reprovei. O pai franziu o senho. A mãe correu para perto dela. Abraços, consolo, incredulidade. O erro precisava existir. A realidade não fazia sentido sem ele. Deve haver engano. Não há. Ro insistiu. Eu fiz tudo certo. Ninguém olhou para mim. Ela estava sentada à mesa. O envelope fechado à sua frente. E você? A mãe perguntou, quase por formalidade. O que dizia a sua? May abriu a carta com calma. Fui aprovada. A reação não foi alegria. Foi incômodo. Mas, o pai começou. Você não vai mesmo. A frase saiu fácil demais. O casamento já está marcado. Faculdade agora não faz sentido. Ro chorava, dizendo que não podia ficar para trás, que aquilo não podia estar acontecendo. May observava em silêncio. Ali, tudo ficou claro. Mesmo aprovada, ninguém havia ido embora. Mesmo com a verdade nas mãos, o lugar dela continuava decidido. Naquela noite, enquanto Ro gritava e prometia que faria a vida de May um inferno, algo mudou. Não houve explosão. Não houve confronto. Houve decisão. May dobrou a carta e aguardou. Ela tinha recuperado a verdade. Mas ainda não tinha recuperado a liberdade. E isso teria um preço. A verdade não libertou May. Ela apenas deixou tudo mais claro. Nos dias que se seguiram, a casa continuou funcionando como sempre. Conversas em tom baixo. Decisões tomadas sem consulta. O destino dela sendo tratado como algo já resolvido. O casamento seguia marcado. Como se a aprovação não existisse. Como se a carta fosse apenas um detalhe inconveniente. E então veio a festa. O salão estava iluminado demais. Lustres altos, mesas longas, música suave. Gente importante circulando com taças na mão, celebrando algo que parecia inevitável. May só entendeu o que quando entrou. No centro do salão, um grande arranjo de flores trazia um laço com letras douradas. Noivado de May e Vei. Ninguém tinha perguntado. Ninguém tinha avisado. Ninguém tinha esperado uma resposta. Ro estava ao lado de Vei, segurando seu braço com naturalidade, sorrindo para quem se aproximava. Como se aquele anúncio fosse dela. Como se May fosse apenas um detalhe técnico. Vei permanecia firme, confortável. Não corrigia. Não se afastava. May ficou alguns passos atrás. Invisível no próprio noivado. Alguém comentou que eles formavam um casal perfeito, olhando para Vei e Ro. Outro disse que dava para ver o quanto se apoiavam. A música aumentou. Taças se ergueram. Um brinde foi anunciado. E então o primeiro disparo ecoou seco. O som cortou o salão como um erro irreversível. O segundo veio logo depois. Gritos. Pessoas se abaixando. Mesas sendo empurradas. Vei reagiu no mesmo instante. Puxou Ro para trás de si e sacou a arma com precisão treinada. Disparou de volta sem hesitar, dando ordens curtas, claras. O caos se espalhou. Mas Vei permanecia firme, protegendo Ro com o próprio corpo. Está machucada? Não, mas eu fiquei com medo. Ele a envolveu nos braços. Já passou. Estou aqui. Foi nesse momento que May sentiu o impacto. Uma dor quente atravessou seu ombro, depois o braço. O corpo perdeu o equilíbrio. Ela caiu entre duas mesas, o mundo girando rápido demais. Por alguns segundos, ninguém a viu. Ela tentou se levantar. O braço não respondeu. O som do salão parecia distante, como se estivesse sendo puxado para longe. May ergueu o olhar. Vei estava de costas para ela. Totalmente focado em Ro. Falava com os homens, dava ordens, mantinha Ro protegida, como se nada mais existisse naquele espaço. Pessoas se aproximavam de Ro. Perguntavam se estava bem. Ofereciam água, casaco, apoio. Ela podia ter morrido, disse a mãe, segurando o rosto da filha. Vamos sair daqui, ordenou Vei. Agora. Eles começaram a se mover em direção à saída. May ainda estava no chão. Foi um homem mais velho quem se aproximou dela. Um rosto conhecido. Um professor que a reconheceu de imediato. May, você foi atingida? Ela sentiu com dificuldade. Ele a ajudou a se sentar, apoiando o braço ferido. Aguente firme, disse. Você é forte. Sempre foi. As palavras saíram antes que May pudesse pensar.
Eu passei. O professor sorriu. Eu sabia. Você merece essa vaga. Não desista dela, aconteça o que acontecer. Quando May levantou o olhar novamente, Vei já estava longe, levando Ro para fora do salão. Ninguém olhou para trás. A ambulância chegou depois. No hospital, os corredores eram longos e frios. A dor pulsava, mas ninguém parecia lembrar que May estava ali. Ela esperou. Esperou água. Esperou alguém. Esperou ser vista. Nada. Quando decidiu sair do quarto sozinha, o corredor revelou a cena que não precisava de explicação. Ro estava em outro quarto, cercada pelos pais. A mãe segurava sua mão, repetindo que tudo ficaria bem. O pai exigia explicações como se Ro fosse a única ferida naquela noite. Vei estava ao lado da cama. Atento. Presente. O médico disse que não havia ferimentos, apenas choque. Vei respondeu que ficaria com ela. Ainda bem que você estava lá, disse a mãe. Não sei o que teria acontecido com a Ro sem você. May ficou parada no corredor. Esquecida. Quando os pais se despediram, a porta ficou entreaberta. Vei alimentava Ro com uma colher, em silêncio. Se você me ama, Ro perguntou, a voz baixa, por que continua escolhendo se casar com a May? A resposta veio sem esforço. May é adequada. A palavra caiu pesada. Vei explicou que o casamento era um acordo antigo. Que aceitar vira hábito. Que conveniência não precisa de paixão. Ali, sem ser vista, May entendeu. Ela não era amada. Não era desejada. Era mantida. Na manhã seguinte, veio a acusação. O colar de Ro tinha desaparecido. O nome de May surgiu rápido demais. Gavetas foram abertas. Roupas reviradas. A bolsa mexida. Até que alguém encontrou o colar ali. Achei. May tentou negar. Tentou explicar. Ro chorou. Os pais decidiram. Vei ordenou. Quando May segurou a mão dele e pediu que ficasse do seu lado, pelo menos uma vez, a resposta foi retirada fria. Você ultrapassou um limite. O tapa veio antes que ela pudesse se conter. O castigo veio logo depois. Reabilitação. Trabalho forçado. O portão se fechou atrás dela com um som metálico. Nenhuma despedida. O lugar não corrigia ninguém. Apagava. Dias repetidos. Silêncio imposto. Corpo cansado. Nome reduzido a registro. Mas ali, longe de tudo, algo começou a acontecer. May entendeu que não precisava mais agradar. Que não precisava ser adequada. Que ficar não era mais uma opção. Quando o período terminou e o portão se abriu novamente, ela saiu sem olhar para trás. Não voltou para casa. Foi para a estação. O trem avançava firme pelos trilhos. O vento entrava pela janela aberta, bagunçando seus cabelos. Pela primeira vez, o corpo não se encolhia. Dentro da bolsa, o dinheiro que a avó havia deixado. Guardado por anos como uma saída silenciosa. May deixou para trás uma carta. Curta. Direta. Vei só entendeu quando a casa ficou silenciosa demais. Não foi o quarto vazio. Foi a falta de resistência. Ro leu a carta e sorriu rápido demais para ser acidente. Ela vai voltar. No alojamento da faculdade, May não chamou atenção. Um quarto simples. Pessoas que não perguntavam seu passado. Chamavam-na pelo nome. Os dias passaram. Aulas. Cadernos. Escolhas pequenas, diárias, mas finalmente dela. Até Vei tentou impor. Ro tentou manipular. May ouviu. E respondeu. Eu não vou voltar. Eu não vou me casar com você. E não existe. Ela virou as costas. Desta vez, não por medo. Por escolha. May não recuperou o destino.